Você já deve ter ouvido pessoas já dizerem, ou você talvez já tenha pensado assim também, dizer que, olha, nós somos de uma determinada cultura, nós somos provenientes de uma determinada tribo, nós somos africanos, ou por aí em diante, e o fato de nós aceitarmos a Cristo, ou o fato de nós irmos à igreja, uma igreja cristã, onde tem fundamentos cristãos, não nos impede de continuar a praticar os nossos atos, nossas cerimônias na família, ou porque o meu nome é um símbolo da minha família, ou porque há certas questões na minha cultura que impedem de eu continuar, de eu largar completamente. Há uma situação na minha família que impede que eu vá, por exemplo, cultuar os meus antepassados numa determinada árvore. Ou você pode estar a viver numa casa em que há uma árvore que eu já ouvi histórias parecidas de que antes de sair de casa tem que passar pela árvore, cumprimentar, despedir, voltar e dizer eu já estou de regresso a casa. E às vezes você pratica esse ato enquanto está a ir para a igreja, enquanto está a servir ao Senhor, enquanto está a fazer algumas atividades para a obra do Senhor. Ou logo que você recebe o seu salário, você tem que fazer um determinado rito, uma prática na sua família. Mas eu quero deixar uma mensagem aqui da parte de Deus para a sua vida sobre o que é que Deus diz sobre nós. Eu estou a meditar no livro de Deuteronômio, então ultimamente vocês vão ver algumas mensagens vindas do livro de Deuteronômio, porque eu acho que é um livro muito rico a partir do Êxodo, né? A partir do Êxodo, livro do Êxodo, são livros muito ricos em termos daquilo que Deus quer para que nós sejamos quando nós aceitarmos a Ele como nosso único Senhor e Salvador, né? E porque às vezes nós aceitamos a Deus como nosso Salvador, mas não é o nosso único Senhor e Salvador, porque é nosso Salvador, mas continuamos a servir a outros senhores. Então é complicado. Eu tenho aqui a mensagem de Deus sobre isso e que eu tenho a certeza que você vai, pelo menos, compreender, e o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração para que haja uma total libertação. Eu sei que envolve medo, eu sei que envolve, talvez, que se você seja excluído da sua família, você pode estar excluído do seu ambiente. Até há situações que nos colocam contra a pedra e a parede por causa dessas culturas. Depois nós somos africanos, por exemplo, eu sou africana, e há coisas que nós não podemos deixar. Então, vamos ouvir o que Deus diz sobre essa questão. Amados, eu sou Beatriz Chongo. Estou aqui toda terça-feira para trazer uma mensagem da parte de Deus para você. Deus me instituiu a todos nós, instituiu a todos nós, nos deu esse mandamento. É uma das coisas, das várias coisas, né, que fazem parte do mandamento. Não é um pedido, não é uma condição, é simplesmente um mandamento. Ide e para todo mundo, ide e pregai a palavra para toda criatura onde quer que seja. Porque nós somos o sal do mundo. Então, o sal geralmente coloca-se para dar um outro gosto à comida, um outro sabor à comida. Agora há histórias não, há instruções de dieta sem sal, ou com pouco sal, por aí em diante. Mas o sal sempre foi usado, o sal foi usado nas culturas, nos nossos antepassados, muito antes, como moeda de troca de ouro. Quem não tinha sal não era ninguém, vamos assim dizer. Mas o sal hoje em dia já é quase que opcional, mas se nós formos a ver, a maior parte das comidas sem sal fica com um gosto diferente e há necessidade de colocarmos um pouquinho de sal. Então eu estou aqui, trago essa mensagem do Senhor e eu quero pedir que não se esqueçam de comentar, deixar o vosso like e partilhar esta mensagem. Não fique com a palavra para si, partilhe. Por que tem que deixar um like? Porque eu quero ter mais membros no canal. A propósito, agradeço a cada um de vocês, estamos acima de 3.000 membros, isto só é Deus, eu agradeço a cada um de vós, mas os likes são importantes para que mais pessoas
tenham acesso à palavra. Porque o YouTube trabalha assim. Quanto mais likes, mais recomenda a palavra. Vê que a palavra é boa e mais recomenda a palavra para os outros possam a escutar. Então eu vou já começar com uma oração consagrando esta palavra nas mãos do Senhor. Obrigada, Jesus, pela tua morte na cruz do Calvário. Obrigada, Senhor Deus, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigada, Pai, pois tu não nos deixas, tu não nos desamparas. Tu és Alfa, tu és Ômega, tu és o princípio, tu és o fim. Senhor, tu és tão bom, és mesmo um Pai, Senhor, que coloca regras na tua casa. Um Pai que nos dá recompensa quando nós obedecemos. Um Pai que perdoa os nossos pecados. Um Pai que nos faz prosperar quando ouvimos e obedecemos a tua voz, Pai. Senhor, um Pai que cura. Um Pai que transforma as nossas vidas. Um Pai que protege. Um Pai cheio de amor. Eu quero te agradecer, Senhor, pela tua presença, pelas tuas misericórdias. Eu quero agradecer por cada 3.000 e tal membros que estão neste canal me assistindo e aqueles que por alguma razão ainda não se inscreveram no canal. Senhor, toca-lhes para que se inscrevam. Mas não para que o meu nome seja glorificado, não porque eu seja conhecida como pregadora ou pelos números, mas sim, Senhor, para que realmente eu possa transmitir a tua palavra ao maior número de pessoas, conforme diz o teu mandamento, e também, Senhor Jesus, para que o teu nome seja glorificado. Senhor, tu tens feito maravilhas na minha vida e eu te glorifico por isso, Pai. E eu aceito e reconheço que sem ti nada sou. E eu quero te pedir, Pai, que cada um que esteja a escutar esta palavra possa também reconhecer que precisa apenas de ti, que tu és o único Senhor e Salvador, Senhor Jesus. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Então vamos ver a palavra aqui. É só um minutinho. Precisava de algo para limpar. Então, peço desculpa. Então, vamos. Então, diz assim em Apocalipse... vamos começar pelo Deuteronômio 12. Depois vamos ao Apocalipse. Em Deuteronômio 12... diz assim a palavra do Senhor. 1. Estes do Deuteronômio 12, 1. O único lugar do culto é o escolhido pelo Senhor. 12, 1. Estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em fazer. Será uma leitura um bocadinho longa, mas é para melhor percepção. Na terra que vos deu o Senhor, Deus dos vossos pais, para a possuir, todos os dias que viverdes sobre a terra. Então começa já explicando quais são os mandamentos, que já foram mencionados antes, mas quase todos os versículos no Deuteronômio vai recordar. Na primeira parte do Deuteronômio é para recordar o que Deus tem falado. 2. Totalmente destruireis todos os lugares onde as nações que possuíres serviram seus deuses. Sobre as altas montanhas e sobre os outeiros, e debaixo de toda a árvore verde. Em outros lugares vem montanhas, vales, montanhas, né? E também árvores frondosas. 3. Derribareis os seus altares e quebrareis as suas estátuas, e os seus bosques queimarás a fogo, e abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. 4. Assim não fareis para com o Senhor vosso Deus. Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação, e ali vireis. E ali trareis os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus,
e vos alegrareis em tudo em que poreis na vossa mão. Não vós e as vossas casas, no que te abençoar o Senhor teu Deus. 8. Não fareis conforme a tudo que hoje fizemos aqui, cada qual tudo que tem, o que bem parece aos seus olhos. 9. Porque até agora não entrastes no descanso e na herança do Senhor, que o Senhor vos dá, o vosso Deus. Amém? Vamos parar aqui no 9. Amados irmãos, amados irmãos, a palavra de Deus aqui nos dá instruções claras. O Deuteronômio é um livro de passagem, é um livro em que Moisés é instruído por Deus para tirar o povo do cativeiro. O êxito é aquela caminhada que o povo faz. E o Deuteronômio começam algumas instruções antes de Moisés partir para o povo poder alcançar a terra prometida. Entretanto, nós falamos na semana passada que foram necessários 40 anos para Deus poder mudar o coração do povo. É aquilo que dizem que a pessoa sai do gueto, mas o gueto não sai dela. Desculpem pela expressão, não é melhor, mas é só para poder-vos recordar que o Egito não saía das pessoas. As pessoas saíram, o povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito ainda estava com eles. E nesse processo de transformação, Deus percebeu que, afinal de contas, eram precisos 40 anos, em que as pessoas foram morrendo, novas crianças nascendo, etc. E a geração que entrou na terra prometida já não era a mesma geração que saiu do Egito, por causa dessa necessidade de mudar o coração do povo. Então Moisés aqui falando ao povo, ele vai recordando os mandamentos, vai recordando as instruções. Então ele passa muito tempo dando instruções, explicando, olha, preparem-se para entrar, olha, parem com isto, parem com aquilo. E aqui diz que estes são os estatutos número 1, e os juízos que tereis cuidado de fazer na terra que Deus, o Senhor Deus dos vossos pais, para possuir todos os dias viveres sobre a terra. Em primeiro lugar, o que ele diz? Totalmente destruireis todos os lugares onde as nações que possuíres serviam a seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore verde. Amados irmãos, na nossa cultura africana, deve haver também nas outras culturas que eu não conheço, nós temos, nesta altura, quando se fala também das culturas africanas, das outras culturas que Deus fala aqui na Bíblia, muita gente pensa que Deus vem depois. Muita gente pensa que já haviam as nossas culturas, e depois, mais tarde, chegou alguém com uma mensagem sobre Deus, que é o tal Deus branco, como se fala, né? Deus dos brancos. E veio, depois de colonizar os nossos países africanos e outras colônias, veio uma mensagem a ir contra aquilo que já era feito. Então, muita gente pensa que esses hábitos e culturas já são coisas que vieram antes de Deus. Mas a palavra de Deus em Gênesis diz que Deus é que criou a terra. Deus é que criou o homem. O que aconteceu é que ao longo do processo, a partir do assunto de Adão e Eva, daquela história que aconteceu com Adão e Eva, Deus removeu algumas provisões, algumas bênçãos que tinha prometido, né, por causa da desobediência do homem. E a partir daí, há uma sequência através da morte do Caim, né, daquela história de Caim, Abel, etc. Já um assassinato. Então, o primeiro assassinato da história do ser humano é através deles. E quando há derramamento de sangue, quando há morte, né, até hoje, sempre é como se nós estivéssemos a alimentar a terra. Quando nós temos plantações, nós regamos a terra com água, certo? Pomos adubos, estrumes, etc., para que possa crescer. O que acontece com o derramamento de sangue, quando alguém morre,
né, por assassinato, morte violenta, etc. Aquele sangue que sai da pessoa é como se estivéssemos a regar a terra. Entretanto, a terra, neste caso, o simbolismo do derramamento de sangue já não é para uma boa semeadura. Significa que o sangue está a ser derramado para que os demônios se alimentem. E esses demônios crescem. Amados irmãos, africanos sabem muito bem disso, que é preciso sangue para as práticas. Então, se não há sangue, ou mata-se animal, o animal simboliza um ser humano, né? Então, alguém, por exemplo, quer riquezas, etc. Então, vai alguém que faz esses serviços que eu não vou mencionar aqui, dizem para matar uma galinha ou um cabrito, etc. E vão ver que morre alguém na família. Então, aquele processo de derramamento de sangue está-se a alimentar os demônios. Né? Então, qualquer tipo de derramamento de sangue, não vou excluir, não vou dizer que não é diferente quando sai assim, não. Qualquer tipo. É claro, se a pessoa se aleijou, etc. É um derramamento de sangue, mas não é com o intuito, né? Com esse intuito. Então, quando a pessoa assassina alguém, é um derramamento de sangue. Mas eu quero dizer uma coisa, amado irmão. Se você por algum motivo assassinou alguém, Deus é muito bom e pode lhe perdoar os seus pecados. Você só tem que se chegar a Deus e confessar, se arrepender do que fez e confessar os seus pecados. Deus é amor e vai lhe perdoar. E você tem chance sim de entrar na terra prometida. E também fala de outras questões, como serviam a Deus nas altas montanhas, os cultos nas montanhas, tem que subir a montanha de não sei onde, tem que ir lá fazer, e lá se fazem os cultos aos demônios também. Aqui há muito disso em África. Vai-se à montanha de não sei o quê, montanha de não sei o quê, e vai-se fazer essas práticas. Hotéis que são vales e debaixo de árvores frondosas. Quantas casas aqui, ainda hoje em tempos modernos, há uma árvore. Há uma certa árvore, uma determinada casa, que foi a prática. Há bem há pouco tempo, estávamos num lugar, uma determinada situação, em que tinha que se cortar árvores num determinado terreno e que estavam a dizer aos que estavam a cortar que não é bom não cortar essa árvore, tem que se fazer uma cerimônia, tem que se derramar uma bebida alcoólica antes de cortar essa árvore, etc. Então, nós temos, não tem problema. Eles ficaram com medo, disseram que não dormiram, etc. Nós não tem problema, nós vamos orar. Eu e meu marido fomos orar à volta daquele terreno, o terreno todo o terreno, fomos orar e depois os pedreiros dormiram bem, cortaram a árvore, não aconteceu absolutamente nada. Absolutamente nada. Então sal era para derramar sal e álcool, não aconteceu absolutamente nada. E o Senhor ainda veio a correr atrás de nós, não, ali onde vocês oraram não era aquela árvore, é aquela outra árvore. Meu marido disse, não há problema, nós já fizemos oração, já consagramos aquele terreno a Deus e não aconteceu nada. Então, continuando, e derribareis os seus altares. Por que altar? Os altares nas cimas, nas montanhas, os altares nos vales, nos outeiros e os altares debaixo da árvore ou altares nas suas próprias casas. Há casas, amados irmãos, que dizem que servem a Cristo. Se você faz isso, Deus está agora a dizer para você derribar, destruir, em que tem imagens de escultura. As imagens de escultura não estamos a falar de aquilo que nós chamamos de na cá em Moçambique, aqueles bonecos de madeira, não sei o quê. Também são alguns símbolos, dependendo do porquê você tem aquele boneco na sua casa. Se você está a cultuar para aquele boneco, se você tem aquele como boneco como se fosse sorte, para sorte, etc. Se você ora em frente a esse boneco, quando é esqueleto ou coisa de madeira, não é apenas imagens de madeira, ou sei lá, de qualquer outro tipo de material. Se você tem uma imagem de uma certa pessoa, de um certo dito anjo, de um certo dito santo na sua casa, e você ora perante ele, ajoelha, nem que seja para orar, há pessoas que acordam de manhã, fazem uma vénia essa imagem, fazem uma vénia, uma fotografia de uma determinada pessoa, fazem uma vénia para o dia possa correr bem. Deus diz para derribar, destruir. Ele não quer isso. Ele quer o único culto a Ele, apenas a Ele. Se você tem uma moeda que não pode deitar fora, uma pulseira da sorte, se você aquelas coisas que chamam de catavento, aquelas coisas são bonitinhas por acaso, tem madeira, tem metal. Então, se você está com aquilo na sua casa como um símbolo para proteção contra espíritos, dormir com sal debaixo da almofada, há uma planta que é planta da paz, planta de espanta-espírito, etc. Coisas assim. Amados irmãos, Deus diz para derribar.
Se você quer ter uma planta em casa que seja para adorno, porque você gosta de plantas, etc. Mas não para atrair sorte, não para se fazer culto. Imagens, fotografias, pulseiras, colares, o que quer que seja, minha camisa da sorte, isso é um ídolo que você tem que derribar. E quando é derribar, é fazer uma oração, queimar, destruir, cortar, destruir e queimar. Mas esse ato só se faz com alguém instruído na igreja para fazer. Você leve para a sua igreja. Na nossa igreja nós temos um sítio, uma espécie de uma caixa enorme. A pessoa só chega lá, atira aquilo lá. Atira mesmo, nem precisa, ninguém vê. É só pegar naquilo e atirar. E depois há um dia que se queima tudo. Quando está cheio ou quando vamos fazer, por exemplo, os batismos, né? Então, antes de batizar, também chamamos a atenção de que, olha, tragam todas as vossas coisas, né? Para podermos queimar. E depois diz que, então falava, né? Então diz que para queimar, derribar, abateis as imagens esculpidas dos seus deuses e apagueis o seu nome daquele lugar. Apagar o nome do lugar, o nome do lugar onde aquela imagem estava, ou aquele símbolo para si estava, seria, Senhor, eu hoje entrego este lugar, eu hoje entrego esta minha casa. Há pessoas que têm uma espécie de pequenas casinhas dentro de casa para fazer cultos, etc. Então Deus que diz que para queimar, destruir tudo aqui, destruir todos os teus instrumentos de trabalho, como chamam, etc. Para destruir, queimar, tem que ser uma cerimônia, como eu disse. Por que tem que ser uma cerimônia? Porque essas imagens foram tão adoradas que os demônios estão já lá. Então até a palavra diz que assim do versículo aqui tem que procurar, que fala que esse teu símbolo não vê, não ouve e não fala. É surdo, mudo e assim, é surdo e mudo, né? Surdo, sim, surdo e mudo. E tem deficiência visual. Não vê, não fala e não ouve. Então, como é que você vai adorar um símbolo, uma coisa que não fala, não vê, não ouve, né? Então, quer dizer que o nosso Deus, nós falamos com Deus, Ele responde. Nós falamos com Deus em oração, pedimos a sua presença e as coisas já acontecem. E por que acontecem com esses símbolos que você tem em casa? Porque Satanás está lá, os demônios incorporaram naquele lugar, porque Satanás também faz milagres. Só que tem uma coisa, esses milagres vão lhe levar à vida, não vão lhe levar à vida eterna. Porque Deus diz, aqui depois eu vou falar de um versículo que eu quero falar sobre isto também. Então, não há recompensa. Satanás tem uma coisa, quando precisa de ti, usa, depois te descarta como lixo. Mas Deus é Deus de amor. Você pode ser um pecador, você pode errar na vida. Se você se arrepender verdadeiramente, Ele vai sempre te abençoar e vai te amar e vai trazer sempre prosperidade e vida em abundância na sua vida. Então diz que não fareis para o Senhor, assim não fareis, então não faça a mesma coisa para Deus. Não derruba as coisas de Deus, não sei o que. Deus não há imagens para Deus. Não há imagem para simbolizar os homens que estavam com Deus naqueles tempos. Há pessoas que têm, há pessoas que esculpem essas imagens, mas Deus abomina. Deus, a única imagem para Deus, a única coisa que você deve adorar, ou adorar não buscar verdadeiramente, é a palavra dele que está na sua Bíblia. Isto sim, é um instrumento, é algo que você tem que andar com ele sempre. Depois, então, diz que então, no lugar que eu escolher para você estar, aí ele já começa a falar do que você, a palavra de Deus aqui fala, está a preparar-nos para um lugar. Está a preparar-nos para recebermos as bênçãos que Ele tem guardadas para Ele. Então, Ele dá todas essas instruções e diz que quando chegares àquele lugar que eu tenho guardado para ti, quando chegares lá, né, e não continues com as mesmas obras. Então, Deus quer que nós possamos retirar tudo. Deus tem um lugar guardado para nós, tem um lugar de bênção, tem um lugar de vida eterna para as nossas vidas. Então, Ele diz que depois de lançares, destruir todos os ídolos e parares com as práticas que tens vindo a fazer, quando chegares lá, quando chegares a essa terra prometida, quando a tua vida, quando a tua cura for alcançada, quando a vida longa ser alcançada, quando a prosperidade for alcançada na sua vida, Ele diz que não continues a buscar aquilo que tu deixaste lá atrás. Ele diz, coloque a mim no centro da tua vida. Ele diz, busque somente a mim. Não tenha aquela ideia de que, olha, eu estou aqui, aceitei a Cristo, mas entretanto as coisas da família, as coisas que eu deixei lá, é como se estivéssemos a voltar a olhar para o Egito.
Quando falaram no Egito, o povo de Israel, quando estava a sair do Egito, que reclamou, porque nós pelo menos lá tínhamos cebolas, alhos, amados irmãos, misericórdia. Aqui estamos a morrer de fome, lá tínhamos pelo menos cebolas, tínhamos, eu quando eu falo de alhos e cebolas, eu farto de rir. Mas o problema é que nós somos assim. Nós somos assim, não falamos de alhos de cebola, mas falamos daquela situação, pelo menos lá eu conseguia isto, pelo menos lá eu conseguia um pouquinho mais de dinheiro, pelo menos lá. Então Deus diz que para com isso, confia em mim apenas, confia em mim apenas. Então diz que em 8, não fareis conforme tudo o que hoje fizemos aqui, tudo que foi feito até hoje na sua vida, tudo que você fez até hoje, não faça. Cada qual tudo que fazia, aquilo que bem parecia. Amados irmãos, essa palavra é tão atual. E ele diz, não vamos fazer aquilo que eu estou a falar contigo hoje. Amado irmão, Deus está a falar consigo hoje, está a dizer hoje. Não façam como têm vindo a fazer, fazendo coisas como bem vos parece. Não façam isso. Porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor, o vosso Deus. Ainda não entraste. Por que não entraste? Por que estás a continuar a fazer aquelas coisas que ele não gosta? Por que a sua cura ainda não chegou? Porque você continua a praticar as atitudes que Deus não gosta. Se você não adora nenhum ídolo, se vamos dizer que eu não adoro nenhum ídolo, mas talvez possa ser o dinheiro. Você trabalha freneticamente, diz que tem que sustentar a minha família, mas nunca é suficiente. Você trabalha como um louco, mas nunca é suficiente. Por quê? Porque você está a dar prioridade ao seu trabalho e está a esquecer-se de buscar a Deus. A palavra de Deus diz buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Buscar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. E depois disso, vai fazer o resto. Servir ao Senhor primeiro. Depois de servir o Senhor, vai fazer o resto. Eu não estou a dizer, amados, larga o seu emprego, a decisão é sua. Eu não estou a dizer, amado, que você não tem que correr para sustentar a sua família. A decisão é tua. Mas, amados irmãos, verem aquela história de Marta e Maria, ela estava atarefada a fazer as coisas, estava sua. E diz, olha lá, oh, mas ela está aí sentada, a outra está aí sentada, aos teus pés não está fazendo nada. Eu estou aqui toda atarefada. Ele diz que o mais importante, aleluia, ela está a fazer o mais importante, que é estar aos meus pés, que é buscar-me. Então, não é muito trabalhar, não é a força do seu braço, não é suar, subir, descer, fazer isto para poder sustentar a sua família. O que vai acontecer? Você vai ficar doente e nem vai poder desfrutar de tudo da sua família, nem de tudo que você está a tentar conquistar. O mais importante é buscar a Deus e pedir a instrução do Senhor. Senhor, como é que eu faço para cuidar da minha família? Esses podem ser também alguns ídolos. Para onde é que você vai, irmão? Para onde é que você vai, irmã? Aquele lugar que nós não conhecemos, aquele lugar que a sua família não conhece. O que é que você veste? Um dia eu quero pregar sobre a roupa. O que é que você veste? Como é que você vai à rua e diz que é filha de Deus? Como é que você vai à igreja vestida, amada irmã? Amém? E continuando aqui, eu só quero terminar com a palavra. Quero terminar com a palavra de Deus, com esta palavra aqui, que diz o seguinte. Em Apocalipse 3, 15 e 16. Eu sei das tuas obras. É Deus a falar. Que nem és frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente. É Deus a dizer. Oxalá foras frio ou quente. Assim, em 16, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Misericórdia, Senhor. Meu Deus, nós te clamamos pela tua misericórdia. Perdoe os nossos pecados, Pai. Senhor, algumas pessoas que estão a escutar esta palavra não conheciam esta palavra, não sabiam que estavam a pecar, não sabiam que as atitudes delas não te agradam. Eu quero te pedir misericórdia, Pai. Perdoa o teu povo que não conhecia. A tua palavra diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Considera esta palavra na vida da irmã, do irmão que está a escutar esta palavra hoje. E ajuda-lhes, Pai. Eu sei que dás do livre-arbítrio, mas o Espírito Santo nos capacita. E eu quero pedir, Espírito Santo, nos ajuda a reconhecermos nossos erros. Nos ajuda a visitar as nossas vidas, Pai. Para que nós possamos largar tudo e possamos, a partir de hoje, entrar na terra prometida, terra de paz,
terra de prosperidade e terra de vida e abundância. Eu oro e agradeço por tudo o que tens feito, Senhor. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, a palavra hoje foi um pouquinho longa. Me perdoe. Mas o Espírito Santo, quando fala, é difícil parar. Espero que esta palavra tenha sido boa para cada um de vocês. Eu sou Beatriz Chongo. Partilhe, coloque um like, se inscreva no canal, comente. Eu estou aqui para orar para você. Se você quiser orar uma oração, estou aqui. Conte comigo para orar por si. Até para a semana. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.